Olá, ouvinte! No decorrer desta semana, a nossa equipe produziu diversos materiais sobre a Semana dos Povos Indígenas. E se você não conseguiu escutar ou gostou muito das discussões apresentadas, acompanhe agora a nossa programação especial que está repleta de indicações de produções audiovisuais, entrevistas, lendas. Falando agora em educação, você sabe quais são os principais aspectos da história indígena? O professor Kazé Angatu contou um pouco sobre a sua perspectiva do ensino da história indígena na universidade. Olivença, Xemba, Opaba, Tupinambá, Xembaenamã, Imaracá, Irumumbi, Imbaé, Apoanã, Iolelei, Rai, Olila, Rai. Olivença é minha terra, Tupinambá é minha nação. Maracá é o instrumento de luta e devoção. Iolelei, Rai, Olila, Rai. Vocês acabaram de ouvir o professor Kazé Angatu, tupinambá, indígena, historiador e doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e docente aqui da UESC. Além de outras atribuições, ele ministra a disciplina de História Indígena no curso de Licenciatura de História da UESC. Catuara, Catucaruene e Catupituna, Emimotara, Opa, Catuana, Pupe, Opacatu. Eu falei na língua tupi, dos tupinambás. Catuara é bom dia, Catucaruene boa tarde e Catupituna é boa noite. E desejo que tudo bem com todas, todos e todes. A gente agradece, Coecaturete, quer dizer gratidão em tupi dos tupinambás, à Rádio UESC pela essa possibilidade de ponderações e de pensamento nesse mês que é de muita importância para nós, povos originários. Nós chamamos de Abril Indígena, que é marcado pelo dia 19 de abril, o antigo denominado Dia do Índio, nós denominamos Dia dos Povos Indígenas, dos povos originários, que seriam todos os dias. E também uma data-chave, que é o dia 22 de abril, quando iniciou-se as invasões europeias. Professor, conta pra gente a importância de ter uma disciplina sobre história indígena em um curso de graduação. São várias possibilidades de pensar, eu vou citar algumas delas. Primeiro, assim, é muito comum as pessoas me perguntarem, me questionarem: professor Kazé, você é indígena, mas é difícil perceber a presença indígena na minha formação como pessoa ou na formação do povo brasileiro. É comum as pessoas falarem, encontra a presença dos povos africanos, os povos advindos da África, né? No samba, no carnaval, na feijoada e tudo mais. E fica só nisso. Costumo dizer que isso é muito pouco. A presença e a importância do povo afro-brasileiro é fundamental em vários outros sentidos, é estruturalmente fundamental. Mas quando se fala de povos originários, há um silêncio, há um vazio, há um esquecimento, há uma invisibilidade, um silenciar. É muito comum também, eu pergunto, diga um nome de uma liderança indígena histórica. Pouca gente sabe de Piquirobi, de Cunhambebe, de Amberê, de Tibira. Tibira é um tupinambá que no século XVII é morto. Talvez seja a primeira morte de alguém por não ter a definição de gênero clara, né? Tibira não se sabe se é homem, se é mulher ou se é homem. Não para nós, e sim na visão, nas categorizações da coroa portuguesa e da ordem jesuítica, e ele é condenado à morte. Pouca gente sabe dessa história. Pouca gente sabe de Caboclo Marcelino, de índio Caboclo Marcelino, que é nome até do CA de História. Aí, povo de História, vamos fazer um dia um seminário ou uma exposição sobre a figura de Caboclo Marcelino. Pouca gente sabe de Zambelê Pataxó e de outras pessoas, Ângelo Cretan, Galdino Pataxó, que foi queimado vivo em Brasília. Então há uma dificuldade das pessoas enxergarem a nossa presença, e na nossa leitura essa dificuldade é proposital para que as pessoas não tenham empatia, simpatia por nós, porque os povos originários lutam pelo legítimo direito a ter as suas terras demarcadas. Existe um genocídio e um etnocídio de 523 anos nesse país, visando o ecocídio. O genocídio é a morte física, a genética, e o etnocídio é a tentativa de apagar nossa presença na memória, na vida de cada pessoa
Quem aqui que está me ouvindo ouviu uma história de uma bisavó, de uma avó, pegar lá sua dente de cachorro, que era brava, que tinha que dormir com a perna amarrada na cama? Quem não ouviu falar dessa bisavó? Mas pouco se sabe em relação a ela. Muitos de vocês que estão me ouvindo, eu tenho quase certeza que tem uma origem indígena, porque se trata do sul da Bahia, se trata da Bahia, um dos maiores estados indígenas desse país. Mas isso é apagado. Nós vivemos um genocídio e um etnocídio, que é isso que eu acabei de falar, no sentido de especular, de pegar nossas terras e começar a ter o ecocídio, que é desmatar as matas, é pegar as areias, o ouro, as árvores. Então as pessoas não deveriam saber nada sobre os povos originários para não ter empatia, para não incentivarem a nossa luta por nossos direitos. Mas nós estamos presentes. Nós estamos presentes. A nossa região aqui de Ilhéus, Itabuna, Camaquã, Una, Canavieiras, Borarema, São José da Vitória, existe o povo Tupinambá. São mais de 8.000 indígenas tupinambás e muitos desconhecem essa presença. Um povo que luta pela demarcação justa de seu território, que tem sofrido muitas perseguições e preconceitos. E parte desses preconceitos é gerado por esse desconhecimento. Por isso que ter no curso de graduação a formação sobre história e cultura indígena é fundamental para que os alunos da nossa universidade e todas as universidades saiam formados cientes da nossa presença. Segundo o professor, só na Bahia são 25 povos indígenas e pouca gente conhece. Além disso, existe a Lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira nas escolas do ensino médio e fundamental, mas não nas universidades. Então, a nossa própria UESC mesmo, quais os cursos de graduação que tem como disciplina História Indígena? Que eu saiba, o único curso de graduação que tem a disciplina História Indígena como obrigatório é o curso de História. Eu, como professor indígena, eu leciono, administro essa disciplina, esse conteúdo, esse componente curricular na História, em Letras, mas é optativo, em Pedagogia, mas é optativo. Em Geografia, nós somos chamados no semestre passado, mas também como matéria optativa. Por que os cursos de licenciatura, no mínimo, e não é só na formação de professores, na comunicação, nas outras áreas do direito, se fala de direito ecológico, direito ambiental, de direito dos povos originários. Não é uma disciplina obrigatória. Então fica esse meu questionamento. A lei, eu costumo dizer, 11.645, era o avanço, o resultado da luta, primeiro do povo negro, que avançou a LDB de 1996, e nós indígenas, nós povos originários, resultado de uma luta. Tem alguns textos escritos, e um deles é: para decolonizar o conhecimento e o ensino é necessário ter essa disciplina. E de que forma, daqui a pouco a gente fala, na minha visão, como ela seria lecionada. Aí você vai perceber o quanto nós estamos presentes. Eu participei de 2 bancas de doutorado há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, em São Paulo, uma na PUC, não vou falar o nome das pessoas, e uma na Universidade Federal de São Paulo, localizada no bairro de Pimentas, em Guarulhos. A primeira banca, a pesquisadora, pesquisou a grade curricular dos cursos de História da USP, Unicamp, Unesp e PUC. E nenhuma dessas universidades paulistanas, por exemplo, tem como obrigatoriedade o componente curricular de História Indígena. Eu estou dando esse exemplo porque a tese se tratava de São Paulo. Mas se nós fizermos um levantamento na nossa Bahia, no Nordeste, no Brasil como um todo, nós vamos ter esse quadro muito provavelmente. Outra banca que eu participei, na Unifesp, a pessoa pesquisava os programas da Secretaria de Educação dos estados brasileiros. Ela constatou que só 5 cita a história e cultura indígena, mas de que forma? De passagem, se aprofundar o conteúdo. Conforme eu disse, nós somos mais de 305 povos, isso pelo censo de 2010. Provavelmente no novo censo vai mais do que dobrar a população indígena e número de povos. Só na Bahia, como eu disse, são 25 povos que ocupam 34 municípios de nosso estado. São 34 municípios do estado da Bahia que possuem
povos indígenas, que ao todo são 25. Vou citá-los: Aticum, Tuxá, Pancaru, Quiriri, Caimbé, Paiaiá, Trucá, Tumbalalá, Tuxi, Cambiuá, Pancararé, Cantarurá, Chucuru, Cariri, Catuí, Pancá, Gueiá, Cariri, Chocó, Pataxó, Ranran, Imboré, Camacã, Tupinambá, Pataxó, Jacriabá, Funiú, Potiguara, Catrimbó. São 25 povos ocupando os estados. A Bahia é repleta de presença indígena. E também entre os próprios alunos, insisto, na nossa língua. A língua que se chama de língua portuguesa é repleta da presença indígena. É essa percepção que um componente curricular chamado de história indígena deve causar no aluno. Toró, Iracema, Iara. Isso para falar alguns nomes. Catuaba, Pipoca, Carpi, Urubu. E em nomes de cidade? Em nomes de cidade, então, meu amigo, só na nossa região você tem o quê? Itabuna, que é Pedra Preta, Una. Vamos ampliar. Aqui nessa grande Bahia aqui nossa: Cairu, Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Maraú, Piraí, Taperoá, Arataca, Boerarema, Camacã, Quaraci, Itacaré, Ipiaú, Ibiritaí, Ibirapitanga, Ibicaraí, Gonguji, Gandu, Itajuípe, Itaju, Itapé, Itapebi, Itapitanga. Então veja que é repleto, né? Repleto. O Baitaba, o Baitã. A nossa presença ela está quase estampada. Parece que ela não é vista, não. Ela é silenciada, insisto. Então a importância de ter uma disciplina como essa é para fazer valer a Lei 11.645 e tornar as pessoas cientes da nossa importância na formação social, cultural da sociedade brasileira e das pessoas individualmente. E, acima de tudo, de que nós somos povos que sofremos há 523 anos genocídios e etnocídios constantes. Nós não temos rancor, mas temos memória. E temos um direito que precede o Estado brasileiro ou qualquer propriedade privada à terra. Eu me considero um educador paulo-freiriano indígena. Sou indigenamente paulo-freiriano, até porque o método paulo-freiriano tem muito a ver com a forma como nós indígenas educamos nossos curumins, meninos, e nossas cunhatãs, que são as meninas. Cazé comenta também que a valorização com os mais velhos é de fundamental importância para culturas indígenas, pois eles carregam em si os saberes ancestrais. Através dessa disciplina, ele aborda a importância da conexão com a ancestralidade a partir de entrevistas que os estudantes fazem com seus parentes mais antigos. E aí eles vão perceber não só a presença indígena, mas também a presença negra, afro-brasileira, a presença preta, as almas, os corpos pretos e indígenas que estão na sua própria composição de corpo e de alma e espiritual. Muitos do que se come, a farinha de mandioca, a festa junina, por exemplo, é assim que eu leciono essa disciplina. Ouvindo os mais velhos, as pessoas chegariam e encontrariam essa nossa presença nela mesma e nos seus mais antigos. Mesmo tendo essa disciplina na graduação, ainda assim faltam matérias como essa no ensino fundamental e médio, para que desde novos possamos ter contatos com os nossos povos, e assim desmistificar ideias que às vezes são passadas para as crianças e jovens. A universidade tem um papel fundamental, né? É comum, quando chega essa época do ano, o 19 de abril, né, e o dia da invasão, dia 22 de abril, o início das invasões europeias, apontar o dedo para os educadoras e educadores do ensino fundamental e médio, como eles sendo os únicos culpados pela forma ainda, em muitos casos, preconceituosa, como somos nós indígenas tratados. Eu inverto esse quadro. Por quê? Porque você está assinalando o resultado e não a causa. Para mim, uma das causas da dificuldade das pessoas trabalharem esse conteúdo, a nossa presença nas escolas, é das universidades. As universidades
públicas, em particular públicas, que formam professores, formam educadores, tem por obrigação ter esse conteúdo, no mínimo nas licenciaturas, como obrigatório. O senhor pode apontar quais são as consequências para a sociedade dessa falta de componentes curriculares na escola e se existem soluções possíveis? Poderiam fazer formação continuada, convidando professores, modesta parte, como eu tenho mais de 30 anos de magistério, né? Professores que trabalham o conteúdo afro-brasileiro, professores que trabalham a questão de gênero, professores que trabalham as questões do direito, fazer curso de formação, né? Então é culpa também das prefeituras e do governo do estado. Não é um curso de formação de um dia, isso que eu quero que repare, né? De um final de semana, de um sábado e domingo, que coloca mais de 100 professores numa sala para a gente fazer uma palestra. Continuem fazendo isso, com certeza, é gratificante. Mas trata-se de algo mais profundo, de um exercitar disso. Quais são as consequências dessa falta desses componentes curriculares na escola e para a sociedade? O racismo, o preconceito. Eu sou um daqueles que tem aquela chamada cara de indígena, né? Sou professor da UESC, conforme eu disse. Pós-doutorei recentemente, né? Em agosto do ano passado, eu fiz meu pós-doutorado. Mas no cotidiano, andar por Ilhéus e por Itabuna, você sente o preconceito à flor da pele, o racismo à flor da pele. Pessoas que dizem, você sim, você é índio, mas aqueles lá que moram com você em Olivença, lá não são índios não, tem muita gente negra, eles são tudo menos índio. Então, quando alguém se expressa ou pensa assim, é por falta também de formação. Isso que é o racismo estrutural e o preconceito estrutural, que para nós indígenas não é uma abstração, ele é concreto, porque trata-se de negar o nosso direito à terra. Olivença, o povo tupinambá, um povo glorioso de luta, é racializado o tempo todo, preconceituado o tempo todo, por falta de formação de espaços, como vocês estão me dando aqui. Ter formação é para quebrar essas atitudes racistas, preconceituosas e a própria violência do Estado. O território tupinambá, o relatório de demarcação saiu em 2009. Ele precisa imediatamente ser demarcado e esperamos que o novo governo, que agora possui um Ministério dos Povos Originários, que tem uma parente nossa, Sônia Guajajara, que possui a FUNAI, sob a direção de uma indígena, uma mulher indígena, que é do povo Wapixana. Esperamos que a demarcação ocorra, mas mesmo ela ocorrendo, o racismo e o preconceito que são estruturais contra nós, ele tem que ser combatido e a escola, a educação tem esse fundamento. Então é isso, muito obrigado professor Cazé pela contribuição e esperamos que você possa voltar mais vezes. A Rádio UESC está sempre de portas abertas. Eu ficaria por aqui agradecendo Cuecatorete e encerrando com uma música como a gente sempre faz lá em Olivença. A gente canta assim: vamos todos nessa marcha para lembrar o que passou. Vamos todos nessa marcha para lembrar o que passou. Nosso antepassado que seu sangue derramou. Nosso antepassado que seu sangue derramou. Ou devolvam as nossas terras, que essas terras nos pertencem. Ou devolvam nossas terras, que essas terras nos pertencem. Pois mataram, ensanguentaram os nossos pobres parentes. Auere Cuecatorete. Essa é uma produção de Hugo Henrique e Nívia Maria, com edição de Luiz Reis para a Rádio UESC. E foi isso, pessoal! Lembrando que essas discussões não devem acontecer apenas nessa semana, mas é um diálogo que deve ser construído sempre por todos, para que essas narrativas que historicamente foram silenciadas possam ocupar o lugar que sempre as pertenceu por direito.